40. Nós vamos ler o verso 1, verso 2 e o versículo 3. Versículo 1, 2 e 3 de Salmo 40. Vamos colocar de pé para a gente ver a palavra do Senhor. E o texto diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém. Eu quero destacar exatamente esses 3 versículos, por isso que eu os li, que fala exatamente sobre o tempo de espera. Na vida cristã, nós temos sempre um tempo de espera. E a Bíblia fala muito sobre fé, sobre confiança, sobre esperança, né? Então, quando o salmista diz que ele esperou confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para ele e ouviu quando clamou por socorro. Então, aqui ele nos dá exatamente mais um motivo de confiar de que Deus está ouvindo as nossas orações, está ouvindo o nosso clamor, até aquilo que a gente nem consegue expressar, né? E no verso 3 ele diz: e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. E agora nós vamos cantar, nós vamos adorar, nós vamos bendizer o nome do Senhor. E assim nós o faremos nesta noite, com o objetivo único e exclusivo de dar ao Senhor todo louvor, toda honra, toda glória e adoração que somente Ele é digno de receber. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos nesta noite e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, pelo mover gracioso do Senhor para conosco. Te adoramos nesta noite, ó Deus, na beleza da tua santidade e reconhecendo que tu és um Deus bom, Deus tremendo, Deus poderoso, que tu és bom, que a tua misericórdia dura para sempre, que as tuas misericórdias, Pai querido, são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. E agora, Pai, nós queremos colocar em tuas mãos a vida de cada pessoa que está aqui nesta noite. Ministramos, Pai amado, em nome de Jesus, sobre elas a tua bênção. Que tu venhas ao encontro, Pai querido, das necessidades. E que tu possas falar pelo teu Espírito Santo, desde agora, quando começaremos a te adorar com os nossos cânticos de louvor, de adoração. Tome a nossa vida em tuas mãos, o nosso coração, e que possamos estar livres, Pai querido, para prestar a Ti todo louvor, toda honra, glória e adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar. Amém. Pode perguntar para essa pessoa que está no celular, que está perto de você, para que você veio? Para que você está aqui? Você pode perguntar? Vem para te ver. Vem para adorar. Fez
Aleluia. Aleluia, Jesus. Sim, o nome de
nós louvamos o teu nome. Te adoramos pelo que tu és. Como cantamos nesta noite, não há outro nome. Não há outro nome mais doce, soberano e poderoso, o nome que dá vida, o nome que levanta os mortos, o nome que restaura a alma, o nome que consola. E a ti nós tributamos louvor, honra, glória e adoração nesta noite, Jesus. Jesus, Jesus, nós queremos declarar que tu és Deus, Senhor, soberano nas nossas vidas. Recebe essa adoração, recebe cada canção, recebe cada oração que já foi feita ao Senhor nesta noite. E agora, quando a tua palavra será repartida, que haja graça, unção, força, sabedoria e entendimento. Que a tua palavra que vivifica a alma, que a tua palavra que é mais penetrante do que espada de dois mundos, possa dividir agora a nossa alma e o nosso espírito, trazendo à tona os desejos mais obscuros do nosso coração. Enche-nos de ti, Senhor. Não viemos aqui, meu Deus, para cumprir uma obrigação. Viemos aqui porque entendemos que o Senhor se faz presente. Viemos aqui para te adorar, para te cultuar. Viemos aqui, Senhor, para ter comunhão uns com os outros e declarar que tu és Deus, tu és o Senhor das nossas vidas. Santo, santo, santo é o Senhor. Você pode levantar a sua voz, começar a orar ao Senhor, começar a orar, orando, querendo te agradecer, seu coração, sua vida, sua vida. Diga, Senhor, se fala no meu coração, faça o meu coração para receber a palavra, faça do seu coração para boa terra, uma terra regada, uma terra fértil, onde a tua semente possa prosperar, possa produzir frutos. Senhor, eu clamo a ti, que a tua palavra possa gerar nesta noite, no meu coração, que tem gerado e continuará gerando, quando vou reparti-la. Eu trouxe no coração de cada um dos meus irmãos, preocupações do dia, ansiedades quanto ao amanhã, tristezas quanto ao ontem. Meu Deus, que tu venhas agora remover, o Senhor venha limpar, e que tua palavra encontre lugar no nosso coração, para o teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus. Aleluia. Mais uma vez, o nome de Jesus é poderoso. Essa frase. O nome de Jesus é poderoso. É poderoso na minha vida. É poderoso na sua vida. É o único sobre todos. Acima de principados, acima de potestades, acima de anjos, acima de governantes, acima de príncipes, acima de reis. Só existe o nome Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre nós. Nome mais doce, mais lindo, sublime. É o nome de Jesus. Mais santo, mais puro, bendito. É o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, abra a Bíblia. Vamos ver aquilo que o Espírito de Deus deseja falar conosco nesta noite. Deixa eu só me ajeitar aqui. Uma capa aqui que eu posso tropeçar na hora de comentar. Queridos, graça e paz. Abra a sua Bíblia. Em Isaías capítulo 43. Sejam bem-vindos, os queridos que estão conosco nesta noite. Seja bem-vinda, Beth, mais uma vez, querida.
Se o ar estiver incomodando muito aí. Já? Ok. Bem-vinda, Lúcia, bem-vindo, Kiki, bem-vinda, Elaine, né? Mais uma vez, ao Galva, a Vânia, bem-vindos. Então, os nossos queridos que estão de casa, né? Bem-vindos. Cris, Cristiano, Patrícia, Lola. Rafa, Bela e Manuele. Pastor Silvio. Por que eu estou citando o nome de todos? Né? Isso não é só uma... Como é que eu poderia dizer? Não é uma coisa isolada. Isso está dentro do contexto que nós queremos repartir nesta noite. Diz assim, Isaías 43. E é um texto messiânico, porque ele faz menção a Jesus Cristo como sendo o Salvador. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Até aí, queridos. Podem assentar? Até aí. Esse texto, para mim, ele é muito especial, muito glorioso. Já faz algum tempo que o Espírito Santo de Deus me trouxe essa compreensão, a reflexão dessa noite. Aqui nós encontramos o Senhor usando um dos profetas de Israel, que era Isaías, para lidar com o seu povo, para lidar com Israel, para lidar com esta nação. Mas ele diz assim, aquele que o criou, ó Jacó. E depois ele reafirma, aquele que o formou, ó Israel. Deus está falando a mesma coisa. Porque Jacó e Israel era a mesma pessoa. É assim? Jacó antes de um encontro real, transformador com Deus. E Israel depois desse encontro extraordinário, que tornou-se príncipe. Israel significa príncipe de Deus. Então Deus está falando uma coisa só aqui através do profeta. Fala Jacó e fala Israel. E esse texto, quando eu meditava, isso ressaltou na proposta de que Deus nos chama pelo nome. Lúcia, Ele nos chama pelo nome. O nome nos identifica. O nome nos diferencia. O nome nos singulariza, Beth. Não tem outra Elizabeth nessa sala. O nome define, de alguma maneira, quem nós somos. E Deus está falando aqui para o seu povo, dizendo, né? Porque Israel é o pai de uma nação, dizendo, aquele que o criou, ó Jacó, e aquele que o formou, ó Israel. Então Deus nos chama pelo nome para confirmar, primeiramente, para confirmar, viu Elaine? Que nós somos dele. Elaine, você é minha. Eu posso entender isso. Quando eu meditei nesse texto, que Deus me trouxe esse entendimento, é como se eu pudesse ouvir o meu Senhor falando, Yara, você é minha. Você é minha. Viu, Cristiano? Ele diz a você que você é dele. Patrícia, você é dele. Então, a primeira coisa que nós entendemos através desse texto é que ele nos chama pelo nome para confirmar que nós pertencemos a ele e que ele nos conhece. Quando a gente conhece alguém, como nessa noite, Beth, seja bem-vinda, muito prazer. Muito prazer. O nome é a primeira coisa que a gente tem como informação a respeito do outro. Não é assim?
Aí depois você começa a conversar. E a partir daí, quando você usa o nome da pessoa, você dignifica a pessoa também. Eu não sou qualquer uma. Eu não sou qualquer um dentre tantos. Eu sou Yara. Eu sou Elaine. Eu sou Galba. Eu sou Ciro. Entendi isso. E Deus faz isso aqui com Jacó, com Israel, e repete o nome de antes e o nome atual, para mostrar também acerca de uma transformação. A segunda coisa que nós conferimos nesse texto, nos versos 2 e 3, é que Deus nos chama pelo nome para nos assegurar da sua companhia, da sua proteção. Olha que coisa tremenda. Olha o que ele está dizendo. Já no verso 1 ele diz, não tema, pois eu resgatei, eu chamei pelo nome, você é meu, que nós acabamos de falar, né? Desse sentimento de pertencer a ele. Aí no verso 2 ele diz, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quais são essas águas? Eu já experimentei muitas águas. Eu experimentei as águas de perder pai, mãe, 7 irmãos. Eu já experimentei as águas de crise financeira sem precedente. Já experimentei as águas de uma crise também sem precedente no casamento. Quantas águas nós experimentamos? As águas da dor, da tristeza, das angústias, né? As águas das aflições, as águas do medo. Como nós enfrentamos as águas do medo, né, Patrícia? Eu já enfrentei algumas águas do medo. Medo é algo inerente ao ser humano em algumas circunstâncias. Aí o Senhor diz assim, não tema, você está com medo? Está com medo dessas águas que se agigantam, destas ondas que se tornam em tsunamis? Você está com medo? Aí ele diz, não tema, pois eu resgatei. Eu chamei pelo nome. Então você pode atravessar essas águas, porque eu estarei com você. Vai atravessar os rios, eles não te encobrirão. Isso é verdade quando o povo de Israel estava atravessando, ou finalizando a sua travessia pelo deserto. Olha que interessante a gente pensar nisso, não? O povo de Israel, na sua jornada pelo deserto, precisou atravessar o mar, no início da sua jornada. E no final da jornada do deserto, já entrando na terra prometida, esse povo precisou atravessar o Jordão. Então as águas fazem parte da nossa travessia nessa vida, né, da nossa caminhada. Mas Deus nos chama pelo nome para nos assegurar de que Ele está conosco, a sua presença ao atravessar as muitas águas, ao atravessar os rios e também atravessar as fornalhas da vida. Não é, Vânia? Às vezes não são as águas. Às vezes as lutas, elas têm conotação de fornalha cristã. Porque se a gente pensar bem, quando estamos atravessando as águas, você ainda tem um tempo, não tem? Que você busca a superfície, você puxa o ar até que o socorrista chegue. E aí você precisa simplesmente relaxar para que você seja resgatado. Senão, o socorrista não se aproxima, porque ele pode se afundar junto com você, no seu desespero. Agora, lançados na fornalha de fogo, não dá tempo e não tem jeito nem de você buscar a superfície para respirar. Não é assim? Não dá tempo. Ó. Então, muitas vezes, as lutas na nossa vida, elas se caracterizam não como águas turbulentas, mas sim como fogo, como fornalha. E aí só resta crer que a presença dele é certa ao nosso lado. Porque os 3 amigos de Daniel, lançados na fornalha, aquecida 7 vezes mais do que era o normal,
nem um fio de cabelo está registrado lá no livro de Daniel. Da cabeça daqueles 3 homens ficou comprometido. Lúcia, já pensou o que é isso? Por quê? Porque o 4º homem, Jesus Cristo, aleluia, estava naquela fornalha. Se a fornalha está aquecida e você tem a consciência da presença dele, você pode sair da fornalha apenas com as cordas que amarravam os pés e as mãos queimadas. Porque o fogo serve para queimar as amarras da nossa vida. Entendi isso, amados? Para desfazer as amarras da nossa vida. E aqui, Deus está falando com o profeta, ou falando através do profeta. Quando atravessarem as águas, quando atravessarem os rios, quando atravessarem o fogo, vocês não se afogarão, vocês não se queimarão, as chamas não deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. De outro modo, Deus está dizendo, eu que posso todas as coisas. Ele diz, eu sou. E esse eu sou também é muito significativo. Porque o eu sou define todos os nomes de Deus, vamos colocar assim. Deus é único, mas ele tem muitos nomes. Jesus Cristo é chamado de Emanuel, Jesus Cristo é chamado de Conselheiro, é chamado de Deus Forte, é chamado de a brilhante estrela da manhã, é chamado de pão da vida, de água da vida, é chamado de bom pastor, a porta por onde entram as ovelhas. Mas quando ele diz eu sou, nós podemos entender que aqui está reunido nesse eu sou toda a essência de Deus. Tudo que ele é se encontra nessa expressão eu sou. Não foi isso que ele disse a Moisés quando ele chamou Moisés para o ministério de 40 anos atravessando o deserto? O que eu vou falar para o povo quando eles perguntarem quem me enviou? Aí Deus disse assim a Moisés, lá em Êxodo capítulo 2, né? 2 ou 3, capítulo 2, confere por favor, Lula. Não estava no esboço dessa ministração, ir lá em Êxodo. Deus disse para Moisés, diga ao povo que eu sou, me enviou a vós. Olha, o nome que Deus usa para designar quem ele é. Eu sou. O que ele é? Ele é tudo. É soberano, como cantamos aqui. É rei dos reis, é senhor dos senhores. Ele é tudo. Eu sou significa ele é tudo. Ele é tudo na minha vida. Ele é tudo. Né? Êxodo 2, a Êxodo capítulo 3. Eu sou, me enviou a vós. Qual verso, Lola, por favor? Sim, 6 diz mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E aí ele vem nessa... Aí mais à frente, Moisés questiona, né, o que eu vou dizer ao povo. 14. Eu sou o que sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou, me enviou a vós. É o que ele diz. Eu sou, me enviou a vós. Tudo está ali, Vânia. Tudo que Deus é. Misericordioso, bondoso, amoroso, zeloso, poderoso. Tudo que Ele é. Deus forte. Deus forte. Né? Pai da eternidade. O Alfa e o Ômega, que é o princípio e o fim de todas as coisas na nossa vida. Todas as coisas. A nossa luta tem um início. A nossa luta tem um fim. Jesus está conosco no início da luta. Jesus está conosco no final da luta. Em todo tempo Ele se faz presente. Isso é simplesmente maravilhoso. Mas nós tomamos esse texto para essa reflexão, mas não ficamos aí. Porque Deus me levou a tantos outros textos onde Ele, de maneira, né, buscando a identidade aqui da pessoa, Ele chama pelo nome. E aí o outro texto que nós queremos citar, para dizer que Deus nos chama pelo nome, também para nos revelar seus segredos, seus propósitos, seus planos e a sua palavra. Vânia, eu quero te revelar meus planos, os sonhos que eu tenho para a sua vida, o que eu já sonhei para você, o que eu ainda sonho para você, o que eu tenho lá na frente para você daqui a um tempo. Eu te chamo pelo seu nome.
Entende? E aonde que a gente encontra isso? No livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 11, o povo de Israel vivia num tempo em que a palavra era escassa. Não havia visões, não havia revelação. Eli era o sacerdote, Eli havia se esquecido da glória de Deus, Eli já não ensinava nem mais aos seus filhos, nem os seus próprios filhos conheciam a santidade do Deus de Israel. E aí Deus levanta uma criança, um menino, na faixa entre os seus 11 e 12 anos de idade. E esse menino que tinha sido dedicado ao Senhor, que era Samuel, que dormia ali no templo, no santuário, numa certa noite ele ouve: Samuel, Samuel. E ele se levanta e corre até ao sacerdote, achando que fora o sacerdote que o chamaram. Aí ele disse: não te chamei. Imagina ele dormindo e contando essa história para Emanuele, a gente faz toda aquela dramatização, né? Ele estava roncando, acho que ele roncava muito, acho que ele era bem gordo, e ali ele roncava e Samuel chegou: não, eu não te chamei. De algum modo, quem sabe até disse: vai dormir, menino, deixa eu dormir também. Samuel volta para a cama. E de novo ele ouve o seu nome, porque Deus nos chama pelo nome. Samuel, Samuel. Vai até ele: não te chamei. Volta para a cama. Se você ouvir de novo, é Deus que está te dizendo. Responda a ele dizendo: fala, Senhor, que eu vou te ouvir. Então Deus nos chama para que nós possamos ouvi-lo. Ouvir o que ele tem a nos revelar. Ouvir o que ele tem a nos falar. E ele é um Deus interativo e ele fala conosco. Aí Samuel volta para a cama. E Deus diz a Samuel tudo o que faria, não só na casa do sacerdote Eli, mas faria em todo Israel, por causa da desobediência de Israel. Então ele nos chama pelo nome também, para nos revelar a sua palavra e os seus planos. Mas aí tem um detalhe: para ouvir Deus nos chamando pelo nome, é preciso que nós estejamos no lugar certo. E qual que é o lugar certo para que estejamos? Sabe, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então qual é o lugar certo? O lugar certo é o lugar de intimidade com Deus. Pode ser no nosso quarto, pode ser aqui, onde se tornou a casa do Senhor, pode ser enquanto você viaja. Você está num avião, você está num ônibus, e ali se torna o lugar certo para você ouvir a voz do Senhor te chamando e te revelando os segredos dele. Sabe por quê, queridos? A palavra de Deus diz assim no Salmo 25, que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Deus tem segredos. Olha, isso parece meio louco a gente pensar nisso, não parece? Parece loucura? Esse Deus que se diz eu sou, né, para buscar definir toda a sua grandeza, majestade, santidade, soberania, escolheu habitar dentro de nós por meio do seu Espírito, porque Jesus Cristo veio, se fez homem. O Espírito de Deus habita dentro de nós. E esse Deus maravilhoso conversa conosco, fala conosco, interage conosco. Então é preciso estar atento, estar no lugar certo, na hora certa, da maneira certa, para ouvir o Senhor. E volta a dizer, não num templo propriamente dito, mas entendendo que nós nos tornamos templos do Espírito de Deus. Então a qualquer momento ele pode falar. Não é assim? A qualquer momento. E hoje, ouvindo aquela ministração da querida Edmeia Williams, ela disse que achava que Abraão dormia, acordava e dormia pensando, será que é hoje? Deus vai falar hoje? Nós devemos ter essa postura, sim. Deus, o que queres falar comigo hoje? Às vezes estamos mais tristes, mais abatidos, mais cansados. Mas precisamos, estar atentos. Mas Deus nos chama pelo nome também, para dar novo sentido à nossa vida. Lucas capítulo 19, de 1 a 10, nós não vamos ler o texto, vamos apenas
fazer a citação, mas você pode abrir a Bíblia e conferir se eu estou fazendo a citação correta. Esse texto vai relatar a experiência de um homem que era considerado pelo povo de Israel como escória da sociedade. Era um povo mal visto na nação de Israel. Por quê? Porque ele era um israelita, ele era um judeu e ele trabalhava a favor de Roma, porque ele era um cobrador de impostos. Zaqueu, ele cobrava impostos. Então isso dava a ele uma condição de ser criticado, rejeitado pelos seus próprios compatriotas. Mas um certo dia, num glorioso dia, Jesus está indo e uma multidão seguindo a Jesus. E esse homem que a Bíblia diz ser baixinho, né, ele era de pequena estatura, talvez um pouquinho mais alto do que eu, quem sabe. Você riu, né? Você deve ter pensado assim, será que tem alguém, um homem mais... Possivelmente um pouco mais alto do que eu. Esse homem, escória da sociedade, tinha sede de conhecer a Jesus. E ele sobe num sicômoro, numa árvore. Porque baixinho, ele não podia enxergar Jesus no meio da multidão. Eu fico imaginando umas cenas engraçadas, né? Pensando em mim mesma, no meio da multidão, de uma multidão, o que eu teria que fazer? Eu teria que pular. Tentando enxergar Jesus. Acho que eu subiria numa árvore também. Eu subiria numa árvore bem para ver Jesus. Eu subiria. Não importa qual seja essa árvore. Não importa qual esforço. Nós precisamos subir numa árvore. Se o esforço for subir numa árvore, vamos entender que esse subir numa árvore é ficar algumas horas a mais orando, que esse subir numa árvore seja ficar um tempo a mais meditando na palavra, que esse subir numa árvore seja vir à igreja, que esse subir numa árvore seja ouvir um irmão, estar em comunhão com o irmão, mas é preciso. Sabe, a sede, o desejo de encontrar Jesus, de ver a Jesus, nós precisamos, Elaine, como nós precisamos. E cada um deve saber qual é esse subir na árvore, o que significa. Viu, Lúcio, o que é esse subir na árvore? Zaqueu subiu. Ele não se preocupou, que ele era um homem conhecido, julgado e com uma certa posição, rico, né? Corrupto. Deus morreu pelos... Também. Falamos na semana passada, né? Assim, rapidamente. Deus morreu também por estes. O amor de Deus é algo tão extraordinário. E aí, quando ele está lá na árvore contemplando a Jesus, de repente, queridos, isso para mim é simplesmente maravilhoso. Jesus olha para a árvore. Nenhum esforço passa em branco diante do nosso Senhor. Nenhum. Nenhum esforço, nenhuma renúncia passa em branco diante do nosso Deus. Aí Jesus olha para a árvore e diz, Zaqueu, ele nos chama pelo... Deixa eu contar uma experiência breve para vocês. Quando eu me converti, numa família muito patriarcal, meu pai, uma figura muito forte, muito, como é que eu poderia dizer, muito severo, muito rígido. E eu queria muito me batizar nas águas, eu queria testemunhar publicamente que eu era uma nova criatura. Aquilo, meu coração estava cheio. Mas eu era uma adolescente, eu não poderia de maneira nenhuma desafiar o meu pai. E aí, só me restava subir na árvore da oração, do jejum, do clamor. E aí, uma certa manhã, eu chegando da escola, estudava pela manhã, tinha um casal lá em casa, e minha mãe disse assim, meu pai disse assim, olha, esta é Yara que vai se batizar agora, dia tal. Até então eu não iria.
Eu era ameaçada todos os dias. Né? Ele me quebraria, ele não sei o que e tal. Essa é a Yara vai se batizar. Eu cheguei na cozinha e falei, mãe, o que está acontecendo? O pai falou que eu vou me batizar? Ela falou, não estou entendendo nada. Chegou esse casal, era uma senhora com um rapaz. Eles sabiam sobre a minha vida. A minha mãe disse, eles começaram a falar com seu pai, que ele deve ser um homem muito feliz de ter filhos jovens. Da minha família, dos meus irmãos, eu e um dos meus irmãos havíamos nos convertido. De ter filhos jovens já servindo a Deus. E que ele deve ser muito feliz. Eu começou a elogiar vocês. E começou a te elogiar muito. Não sabíamos quem eram. Nunca mais vimos. Nosso pastor não os conhecia. E é uma pergunta que eu tenho para fazer quando eu chegar lá. Quem eram? Seres humanos ou anjos? Quando nós subimos na árvore, entendem isso, amados? Ao invés de forçar a multidão no sentido de sair da frente e atropelar os outros, mas buscamos o lugar onde nós devemos estar para ver a Jesus, ele nos chama pelo nome. Zaqueu desce. Vou para sua casa hoje. E chegou salvação na vida de Zaqueu. Então ele nos chama pelo nome para dar novo sentido à nossa vida, para nos transformar. E tão interessante que o nome Zaqueu significa puro. Então Jesus nos chama para fazê-lo verdadeiramente puro. E Zaqueu teve a sua vida mudada. É impossível se encontrar com Jesus e não ter uma vida transformada, uma vida mudada. Tem mais 3 pontos e eu pretendo ser mais rápida, tá? Nos 3. Mas o Senhor nos chama também pelo nome para nos oferecer um recomeço. João capítulo 21, versos 15 a 18. Vamos entender isto. Jesus chama Pedro como seu discípulo. Pedro está o tempo todo, 3 anos andando com Jesus, 3 anos na sua impulsividade, interagindo com Jesus, falando até que morreria no lugar de Jesus. Jesus fala, olha, você vai me negar. Eu serei preso, você vai me negar. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Os olhares de Jesus e Pedro se encontram naquele momento. Pedro se lembra da fala de Jesus, chora amargamente, e Pedro passa, naquele período, a se esquivar de Jesus. Não é isso que nós fazemos? Quando nós tomamos a consciência de que erramos com o outro, nós passamos a nos esquivar do outro. Não temos coragem de olhar nos olhos, não temos coragem de nos deparar ali com a outra pessoa. E Pedro começou a fazer isso. E Jesus, depois de ressurreto, na praia, né, que está registrado no capítulo 21 de João, eles estão pescando, Pedro percebe que é Jesus, ele se joga logo na água, buscando se esconder, e aí depois Jesus orienta onde deveriam pescar, e eles fazem uma pescaria extraordinária, porque Jesus está para além de qualquer circunstância, viu, Beth? Jesus está para além de qualquer circunstância. Às vezes a pescaria é difícil, mas ele orienta, é aqui, é ali, você lança a rede e ele te surpreende. Isso é maravilhoso. E aí, estão juntos, Jesus assa o peixe, prepara pães para os seus discípulos. Isso nos fala do aspecto de servir uns aos outros, porque o Filho de Deus já ressurreto servindo os discípulos. E aí, ele chama Pedro. Pedro, tu me amas? Não há um registro dele falando que diretamente com um dos outros discípulos assim. Ele diz, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Que constrangimento falar que ama depois de ter negado. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Te amo.
ainda constrangido: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. De outro modo, sim, Senhor, tu conheces o meu coração. Não tem como esconder. Eu errei, eu pequei, eu fiz o que não deveria, eu neguei o Senhor, eu estou envergonhado, eu estava fugindo do Senhor, mas não tem como fugir, não tem como esconder meu coração de ti. Sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Ok, Pedro? Então cuida, apacenta as minhas ovelhas. Então o Senhor nos chama pelo nome também, para fazer o quê? Para nos oferecer um recomeço. O nome de Pedro inicialmente era Simão, que significa fraco. Fraco. Mas ao conhecer a Jesus, ele se torna Pedro, rocha. Rocha. Ele dá novo sentido ao nosso nome também. Eu me lembro que quando eu me converti, eu tinha uma dose de vergonha do meu nome. Yara. A língua tupi-guarani significa o quê? Mãe d'água. Mãe d'água tem um outro, né, nome similar. E aquilo me inquietava profundamente. Por que o meu nome tem esse significado? E aí, numa viagem a Israel, a caravana, nosso irmão João Leite estava, aí ele se assentou ao meu lado e disse assim: Yara, você sabe o que significa o seu nome? Eu falei: sei. Já, né? Triste, colhida, sei. Aí ele falou: mas não é esse sentido. Eu falei: não? Ele disse: não. Yara, aqui, para o povo de Israel, significa campo florido. Deus muda o sentido do nosso nome. Amém. Deus muda o sentido do nosso nome. Simão, viu, Elaine? Fraco. Agora na vida com Jesus, rocha. E ele então nos oferece um recomeço. Olha, Simão, tudo bem, eu sei tudo que aconteceu. Eu conheço o seu coração, a sua condição. Mas ainda assim, Simão, eu te separei. Cuida dos meus. Sexta questão, o ponto, né, que nós queremos refletir sobre ser chamado pelo nome. Atos capítulo 9, versos 4 e 5 diz assim, que Paulo estava indo, perseguindo os cristãos, e até então Saulo, né, Saulo de Tarso, perseguindo os cristãos, prendendo os cristãos, consentindo na morte do primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão. Mas aí no capítulo 9, nos versos 4 e 5, nos mostra que Jesus, numa luz extraordinária, confronta Paulo. Deus nos chama pelo nome também para nos confrontar na condição em que nós nos encontramos, nos achamos. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha que coisa extraordinária. Olha o amor de Deus revelado através de Jesus, que leva ao perseguidor ter um encontro extraordinário, maravilhoso, e ser ali confrontado. Por que me persegues? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Então, Rafael, nós somos chamados pelo nome muitas vezes, em muitos momentos da nossa vida, para sermos confrontados por Ele. Yara, Yara, que caminho é este? Yara, Yara, que sentimento é este? Patrícia, Patrícia, que sentimento é este? Que caminho é este? Aí ele nos chama para a realidade. E aí Paulo fica cego por um tempo, porque ele achava que enxergava muito, era muito zeloso pela sua religião, era um religioso, né, de primeira. E aí o Senhor o deixa cego. A glória de Deus
o deixa cego. Quando nós contemplamos a glória de Deus, nós olhamos para nós mesmos, ficamos cegos na nossa própria visão. E temos que olhar para dentro de nós e saber quem nós somos. Saulo, Saulo, você é um perseguidor. Você me persegue. Mas vai a tal lugar que eu vou mandar meu servo tal. Puxa o nome agora do Ananias, isso mesmo. Eu vou mandar meu servo Ananias, ele vai orar por você e você vai voltar a enxergar. Ananias vai lá orar por aquele homem, Senhor, não posso não. Eu ouvi falar que ele é um perseguidor. Vai Ananias, porque olha, ele é para mim um vaso escolhido. E eu vou mostrar para ele o quanto ele deverá padecer pelo meu nome. O perseguidor, passa então a ser perseguido e experimentar a glória de ser perseguido por amor a Jesus. Cristianismo fala disto. Cristianismo fala disto. Da alegria de servir ao Senhor, ainda que em meio às perseguições. Por isso ele nos confronta em muitos momentos. E o último ponto. Nós somos chamados pelo nome para romper com as amarras da morte. João capítulo 11, verso 43. Gostaria que todos abrissem nesse texto. Eu vou abrir aqui na versão que eu acho que é de todo mundo. João, repetindo, 11:43. Evangelho de João, capítulo 11, verso 43. Diz assim. Vamos ler juntos? E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Oh, isso é lindo demais. Lázaro. Jesus não falou meu amigo, porque Lázaro era um amigo íntimo de Jesus. Ele não falou meu amigo. Ele não falou meu irmão. Ele não falou irmão de Maria e Marta, não. Ele o chamou pelo nome Lázaro. Aleluia. Lázaro, vem, sai, vem para fora. Lázaro, eu te chamo pelo nome para romper com as amarras da morte. Que morte? De Lázaro, morte literal. Cadáver de 4 dias, já em decomposição, cheirando mal. Sai, Lázaro. Solta as ataduras da morte, vem para a vida. Mas às vezes nós temos as nossas ataduras da morte. Eu me lembro que quando meu pai faleceu e depois 3 irmãos. Eu estava um dia, pela manhã, ainda sonolenta, aquele estado que é chamado de estado alfa, né? Que você não está desperto, mas também não está dormindo plenamente. E eu ouvi claramente o Senhor falando comigo: filha, olha que coisa boa. Para além do nome, só tem um outro modo maravilhoso de sermos chamados: filhos e filhas. Filho, filha. Aí o Senhor me disse: filha, você ainda não chorou tudo que você precisava chorar pelos seus queridos. E por que eu não tinha chorado? Porque quando meu pai faleceu, foi a primeira perda que eu tive. O meu irmão mais velho dos rapazes chegou para mim e disse assim: não chore, pensa em mãe. Então eu engoli o choro, vesti uma capa de forte para consolar minha mãe. Quando eu perdi os outros 3 irmãos, era a Yara que estava ali dando a notícia para minha mãe, consolando a minha mãe, sustentando, ajudando, né? Sendo instrumento de sustentação para minha mãe. E eu não chorei. Eu não fiz o luto dessas perdas. E naquela manhã, quando o Senhor me falou: filha, você ainda não chorou tudo que você precisava chorar pelos seus queridos. Aí eu despertei, me prostrei ali de joelhos, falei: Senhor, o que é isso? E ali eu chorei: Senhor, por quê? Agora que meu pai teve uma experiência com o Senhor, que a gente podia ter uma vida bacana, ele foi. Senhor, o porquê que o meu irmão se foi, deixando 3 filhos órfãos de pai? Por que a minha irmã se foi, deixando 2 filhas órfãs de mãe? Chorei. Sabe por quê?
Porque daí a pouco tempo ele levou minha mãe. Pouquíssimo tempo. E a razão da Yara ser forte era a mãe. E agora, na ausência dela, na perda dela, e como foi, né? A última imagem que eu tenho dela é no corredor da Santa Casa, à luz da manhã, de 7h30 da manhã, entrando pelo corredor, ela muito bem vestida, olhou para trás, olhou para mim. E eu não a vi mais viva. Por que que o Senhor tratou comigo naquela manhã? Para me fazer entender que na dor mais intensa, nas águas mais turbulentas, Ele está conosco. Ele está conosco. Ele estava comigo naquele momento, mas Ele me curou das dores anteriores. Ele rompeu as amarras da morte na minha vida, da dor, da perda, do sofrimento. Às vezes nós precisamos romper as amarras da tristeza maior, da depressão, precisamos romper as amarras das amarguras, nutrimos amarguras, e as amarguras são correntes, são grilhões, é mais do que cordas, é mais do que as ataduras que envolviam a vida de Lázaro. A amargura são correntes tão grossas, tão aprisionadoras. Mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor, a voz de Jesus ecoando no nosso coração. Sai, vem para fora, sai da sua angústia, sai da sua tristeza, saia do seu medo, saia das amarras da morte que te aprisiona, que acha que a vida não tem mais sentido, que tudo acabou. Saia, porque eu ainda tenho planos de vida para você. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29:11. Amém, queridos? Vamos orar com essa convicção desse Deus presente, desse Deus companheiro, desse Deus pessoal, desse Deus que nos chama pelo nome, desse Deus que nos encontra nos nossos caminhos, desse Deus que se encontra conosco nas nossas idas e vindas fugitivas. Ele está conosco. Se coloque de pé. Não sei qual é a sua necessidade. Eu não sei. Não sei qual é a sua necessidade. Você que está aí nos acompanhando pelo Facebook. Eu não sei. Eu não sei quais são as suas amarras. Eu não conheço o seu coração, mas o Espírito de Deus te conhece. E Ele te chama pelo nome. Maria, João, Pedro, Raquel, Marina. Qual é o seu nome? Ele conhece. Ele te conhece. E aqui, queridos, nesta noite, coloque diante de Deus o seu coração dizendo: meu Senhor, que privilégio saber que Tu conheces o meu nome. Que eu não sou uma pessoa perdida no meio dessa sociedade enlouquecida, nem no meio das multidões. Tu me conheces e Tu me chamas pelo nome. Coloca diante do Senhor a sua necessidade. Se estão aqui marido e esposa, se abracem agora. Tem algumas irmãs sozinhas. Se quiserem deslocar para orar, se quiserem orar sozinhas, fiquem à vontade. Senhor, nós colocamos diante de Ti agora nossas vidas mais uma vez. Tu sabes, Senhor, quais são as minhas necessidades. Mas Tu sabes quais são as necessidades de cada um dos meus irmãos. Tu sabes quais são as necessidades desses que nos assistem. Tu conheces, ó Deus, cada lar, cada família, cada casamento, cada homem, mulher, crianças, jovens e velhos. Tu conheces a cada um. Ó meu Senhor, a Tua palavra diz, através do salmista, que o Senhor se inclina
para ver os filhos dos homens. Então o Senhor conhece a cada um. Tu és o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Venha agora sondar o nosso coração. Venha perceber as necessidades. Venha perceber, ó Deus, as alegrias, as tristezas. Venha perceber, meu Deus, a gratidão. E quem sabe a insatisfação, pois só o Senhor conhece. Mas nós te pedimos agora pelo poder do Teu Espírito, pelo poder da Tua palavra. Senhor, a minha confiança não está em mim, porque nada sou, não passo de pó, de barro. Mas eu confio na Tua palavra. Eu confio no poder da Tua palavra que é vivificada para levantar mortos, para soltar as amarras dos corações, da alma, da mente. Eu confio no poder da Tua palavra, ó meu Deus, que transforma, que salva, que restaura. Eu confio no poder do Senhor, eu confio no amor do Senhor, eu confio na vida que o Senhor injeta no coração de cada um que nos ouve agora, nos assiste. Porque Tu és Deus, porque o Senhor disse, eu sou o que sou. E Tu és Deus, e Tu podes romper todas as amarras. Tu podes oferecer recomeços. Quem sabe pessoas que nos assistem com casamentos no final da linha, com casamentos falando em tratar de divórcio. Visita esses lares agora. Entra nesses lares para transformar. Entra nesses lares para restaurar o homem, para restaurar a mulher, para convertê-los a Ti e converter um ao outro. Quem sabe pessoas que nos assistem e que estão dizendo, estou no final da linha, homens e mulheres solteiros, desencantados. Meu Deus, decreta agora na vida desta pessoa a bênção do casamento, a bênção do companheirismo, em nome de Jesus. Quem sabe são pais que estão desencantados, desiludidos e desesperados, com filhos que estão se perdendo nas drogas, na prostituição, na homossexualidade. Oh meu Deus, há um grito no coração de tantos pais, há um grito no coração de tantas mães, e nós estamos te pedindo agora, visita o coração desses pais e visita esses filhos, trazendo-os até o Senhor, para o Teu louvor e para a Tua glória. Nós clamamos pelas famílias, clamamos pelas famílias de Belo Horizonte, clamamos pelas famílias desta nação, clamamos pela igreja do Senhor, pelas famílias da igreja do Senhor, para que o Senhor visite. Pedimos, meu Deus, que Tu sopres, como um vento impetuoso, de norte a sul, de leste a oeste desta nação, levantando a Tua igreja, levantando as famílias, levantando homens no seu posicionamento sacerdotal, levantando mulheres no posicionamento de intercessoras. Oh meu Deus, levanta, move esta nação. Senhor, nós queremos dizer que não concordamos com a condição na qual nos encontramos como igreja brasileira e como nação brasileira. Meu Deus, venha romper as amarras da corrupção nesse país, venha romper as amarras do descaso, Senhor, daqueles que estão em posição de governo para com a população. Meu Deus, nós oramos pela salvação, pela libertação de homens e mulheres que se encontram em posição de governo, em nome de Jesus, para o Teu louvor e para a Tua glória. Haja quebrantamento, haja salvação, porque Jesus morreu por estes também. Jesus morreu por aqueles que estão encarcerados nas prisões. Jesus morreu pelas mulheres que estão vendendo o seu corpo. Jesus morreu por cada um. E nós te clamamos, visita esta nação, visita a Tua igreja, visita-nos, Senhor, visita a mim, visita a minha casa, visita cada família, cada filho representado aqui nesta noite, para o Teu louvor e para a Tua glória. E ainda nos lembramos, Senhor, da Tua nação, Israel. Nós abençoamos Israel, abençoamos, clamando pela salvação de Israel, clamando, meu Deus, pelas fronteiras de Israel, clamando por aqueles que estão espalhados ainda entre as nações e desejam retornar à sua terra. Meu Deus, nós oramos e abençoamos Israel, em nome de Jesus, para o Teu louvor e para a Tua glória, tributando a Ti, Senhor, toda adoração, todo louvor, que somente o Senhor, só o Senhor é digno.
Nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Uma canção rápida. Aleluia. Continue adorando ao Senhor. Se quiser sentar, se quiser ficar de pé, mas não perca esse momento, esse agir do Senhor, esse mover do coração do Senhor, que se inclina por cada um de nós nesta noite, para ver nosso coração. Oh, Santo, Santo é o teu nome, Senhor. Santo, Santo é o teu nome. Santo, Santo, digno de louvor, digno de adoração. Se você sabe, adore. Se você não sabe, apenas ouça esta mensagem cantada. Oh, nós te adoramos, Senhor. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Oh, só Senhor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Oh, aleluia. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção. Tu és, Senhor, a minha canção. E o meu louvor. O meu louvor a Ti, Senhor. A Ti somente. Jesus e noite chegar, tu és Ah, meu abrigo. meu guia. Quem me guia, o meu abrigo que me Se sustenta. a tempestade Oh, aleluia. me alcançar, Ah, tu és meu abrigo. nos escondemos em Ti, Senhor. Me submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. És o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, Jesus. Nós bendizemos o teu nome, Senhor, Aleluia, Jesus. porque tu és o Deus da nossa adoração. Tu és um Deus digno de ser louvado, de ser engrandecido, de ser adorado. Te adoramos, ó Deus, nesta noite, na beleza da tua santidade. Agradecemos, ó Pai, pela tua palavra que foi ministrada e que falou ao nosso coração. Te agradecemos, ó Pai, porque tu nos conheces. Desde quando nós ainda éramos uma substância informe no ventre de nossas mães. Te agradecemos porque tu sabes o nosso nome e tu nos chamas pelo próprio nome. E nós te agradecemos porque o Senhor cuida de nós. Aleluia. A ti, portanto, todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. Obrigado pela tua filha que foi a portadora da mensagem do Senhor. Amém. Por causa disso, Ele conceda graça, sabedoria, unção e discernimento Amém. para continuar sendo a atalaia do Senhor. Amém. Para a tua honra e tua glória. Cada um dos queridos aqui presentes, obrigado. Obrigado pelo mover do Senhor
na vida de todos eles. Assim como os demais que assistiram essa ministração, os que estão assistindo agora, mas não ao vivo. Ó Deus, que o Senhor os abençoe. E que o Senhor, o Espírito Santo, possa completar a tua obra para a honra e glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Enquanto nós vamos preparar agora para a entrega das nossas ofertas, Lola, talvez alguém precise que a gente tenha um envelope diferente, né? Nós ainda não temos envelope com o nome certinho. Aí tem um papelzinho aqui, ó, para, no caso você queira especificar. Então, como todos são crentes, sabe como funciona, né? Então, o dízimo na sua igreja, oferta, você fica à vontade. Se alguém precisar de envelope, você levantar a mão, que o Cristiano, a Lola, né, entrega. Enquanto isso, eu vou fazer o seguinte, queria dar alguns avisos aqui. Nós estamos com o propósito o nosso objetivo é o seguinte: essa igreja batista de Canovolar, ela nasceu primeiramente no coração de Deus, né? E aí nós estamos nesse processo de gestação dessa igreja. E Deus tem trazido pessoas, Deus tem feito tantas coisas e nós louvamos a Ele porque é uma grande obra que Ele começou. Então, se você sabe de alguém que está numa condição assim, que precisa de estar aqui, né, para ouvir a palavra, de repente alguma pessoa até que já é um convertido, mas não está indo na igreja, não está indo, teve alguma decepção, alguma desilusão assim, né? Então você pode trazê-lo aqui e o nosso objetivo é abençoar. Não queremos tirar ninguém de nenhuma igreja, né? Então não é pescar no aquário, né? Dos outros, das igrejas, mas sempre assim alguém que está fora do aquário, que está lá ali com a cabecinha, nem cabecinha de fora, né? Quem está fora do aquário está quase morrendo, né? Porque não está navegando nas águas do Espírito. E outra coisa também é o seguinte: nós vamos fazer o curso de noivos. Nosso ministério de Canovolar, ele foi caracterizado pelo curso de noivos, né? Que começou lá nos idos de 1988. Então nós estamos programados para no dia 1º domingo de maio, no dia 7, nós começarmos uma turma no curso de noivos. Vai ser aqui, vai ser no domingo pela manhã, no horário de 8 até meio-dia. E as inscrições já estão abertas, o valor é de R$170 por casal, né? E aí nós vamos aqui estar ministrando. Vai ministrar a pastora Yara, vai ministrar, eu vou ministrar, a Isabela, né, e o Rafael vão ministrar, e o Alexandre e a Priscila também. Então nós estaremos aqui, né? Então você sabendo de pessoas que estão aí nesse processo de casamento, né, se preparando para casamento, elas podem fazer as inscrições. Outra coisa, talvez você conheça alguém que já é casado, que gostaria de fazer esse curso de noivos. Tem muitos casados que fazem esse curso e são ricamente abençoados, né? Também podem indicar essas pessoas para fazer esse curso de noivos. Por enquanto ainda não temos o Casados para Sempre, não temos, temos aqui, vocês três aí são especialistas, né? Principalmente a Lúcia, que não sei quantos anos, algumas décadas, não é isso? Não é verdade? Né? Então, assim, quando eu digo pela experiência, né? Pela experiência, também. Então, assim, essa é a igreja que tem como tema principal 3 pontos. O primeiro deles é adoração. Adorar ao Senhor, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o que é digno de ser louvado, exaltado, engrandecido e adorado. Ele tem também um outro ponto que é o cuidar de famílias, né? O ministério de edificar lares e discipular famílias. E um outro, né? E o terceiro, e na verdade o primeiro, né, que eu falei que é de adorar a Deus, é o mais importante, porque o Senhor que é digno de ser louvado e exaltado. E os outros 2 são igualmente importantes, que é cuidar de famílias, mas também o terceiro, que é salvação de almas. Então, assim, apresentar o Evangelho, apresentar a palavra de Deus para aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, né? Então, nós temos esse trabalho. A pastora Yara, ela escreveu um folheto evangelístico,
E nós estamos em fase final aí de diagramação. Daqui a pouco nós vamos ter esses folhetos com o endereço tudo certinho aqui, para que a gente possa fazer esse evangelismo pessoal e a divulgação. Amém? Nós vamos para as praças, para as ruas, buscar os perdidos. Vamos panfletar, vamos lá, vamos entregar, né? E eu estava comentando, essa semana eu estava comentando com um pastor, amigo meu, que antigamente, por exemplo, eu fui criado assim. Quando eu me converti, o Cristiano, eu fui criado assim. De manhã, domingo de manhã, eu ia para a igreja, aqui, Elane, né? Aí, Lúcia, de tarde, saía para fazer evangelismo, Galva. E aí depois à noite, eu ainda tinha lá o meu treinamento, que era 6 horas da tarde. Aí depois, Beth, tinha o culto, que era 7 horas da noite. Né? Então era o dia todo louco. E aí hoje, Patrícia, criou-se uma cultura na igreja, né? Não é só aqui em Belo Horizonte, é no Brasil inteiro e até fora também, aquela cultura de a pessoa às vezes nem vai no domingo na igreja. Ela vai só na segunda, ou na terça, ou na quarta, na quinta, ou na sexta, né? E aí, Rafa, eu estava conversando com esse irmão, e esse irmão, esse pastor, ele é músico, né? E ele estava dizendo que eles estão levando um grupo de jovens tocando, inclusive alguns instrumentos diferentes, né? Para chamar a atenção, tipo berimbau, algumas coisas assim. Ele dizendo, a gente fica na igreja esperando as pessoas virem, e as pessoas não vêm. Eu fico esperando vir, então nós vamos lá buscar, né? E algo que eu sempre oro, que o Senhor Jesus falou assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando ele falou com Pedro, tu és Pedro, né? Ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, às vezes a pessoa pensa e interpreta de forma errada, pensa que é o inferno que vem contra a igreja. Não, é as portas do inferno que não prevalecerão contra a igreja que vai lá para arrumar as portas dos infernos, né? Para tirar as pessoas, para salvar as pessoas e arrancá-las das garras de Satanás. Então a gente vai caminhar, nós vamos ministrar, profetizar, vamos orar, né? E fazer uma grande obra. Então aqui essa sala aqui cabem 50 pessoas, né? Aí quando encher aqui temos outra sala ali, cabe 80. Aí quando encher tem outra sala, cabe 130. Talvez quando chegar nas 130, eu acho que a gente não fica mais aqui, né? Porque nós vamos precisar de ter um processo como igreja mesmo, com reuniões durante o dia, a semana, e aí nós vamos precisar de um outro espaço. A estrutura aqui é fantástica e maravilhosa, né? Mas aí no nosso espaço próprio acho que vai ser mais eficiente. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por este momento, essa oportunidade de cultuá-lo através dos nossos dízimos e ofertas. Pai querido, muito obrigado por esse momento tão precioso que o Senhor nos concede de nos apresentar diante de Ti, entregando-lhe o nosso dízimo, a nossa oferta. E nós te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus, pela manifestação da Tua glória. Agradecemos pelo suprimento de cada uma das nossas necessidades. Agradecemos, ó Pai, porque Tu és um Deus que tem suprido e nada nos tem faltado. Amém. Receba, portanto, a nossa gratidão e a nossa adoração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui o nosso gasofilácio vai ser aqui a mesa, aqui, viu? Então você pode trazer aqui, né? Um casal. Amém? Pensa em se cantar, só trocou. Glória a Deus. Queridos, eu só estou com uma coisa me incomodando. Quando me incomoda, não preciso fazer. Eu acho que tem alguém nos assistindo que, não sei, né, que precisa falar com Jesus, que deseja Jesus no coração. Isso é simples, é um processo simples por meio da fé. Talvez você tenha acessado aí, não sei, talvez por acaso, e você está aí perguntando como é que é isto. É só você declarar aí no seu coração
que Jesus Cristo é o Filho de Deus e declarar isso também com seus lábios, crer no coração. Paulo vai falar aos Romanos no capítulo 10. Creia no seu coração e declare com a sua boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso é um ato de fé, reconhecendo que Ele é Senhor, que Ele veio em carne, viveu como homem, morreu como homem e ressuscitou. É o homem que está sentado ao lado de Deus Pai a interceder por nós. Então, aí onde você está, na sala da sua casa, no seu escritório, aonde você está, você pode dizer: Jesus, entra no meu coração para fazer morada, para governar a minha vida, para conduzir a minha vida, para transformar a minha vida e a minha casa, a minha família. E nós te abençoamos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. É isso aí. O nosso culto nós transmitimos ao vivo todo domingo. Facebook é o Ministério ENL, pode ser assistido durante a semana, a qualquer momento. As outras ministrações também. E então, nosso objetivo é sempre estar abençoando. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus por esse dia tão precioso que Ele nos deu. Agradecendo aos queridos aí que nos visitaram hoje, né? A Elquir, a Elaine, a Lúcia, né? A Beth. Obrigado, viu, por terem vindo, o Calva e a Vânia, mais uma vez nos dando o prazer da sua companhia, né? E que Deus abençoe, viu? Todos os nossos queridos aí, membros da Igreja Batista de Canoa. E louvamos a Deus pelo que Ele tem feito. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pelo mover gracioso do Senhor para conosco. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, tudo que Tu estás fazendo e que ainda haverá de fazer. A Ti todo louvor, a Ti toda honra, toda glória e toda adoração. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo de culto, de louvor e adoração. E nós sabemos, ó Pai, que a reunião está terminando, mas o culto não termina aqui. E no dia que terminar na terra, no céu vai continuar. E nós te adoramos por isso, nós bendizemos o Teu nome. E nós vamos entoar essa canção quando terminar aqui, quando a Tua palavra, quando fala que quando findar aqui na terra, no céu vai continuar. Que o Senhor nos leve em paz e segurança agora até os nossos lares. Que o Senhor nos dê uma semana de vitória. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Então tem uma música que eu estou cantando, estou ensinando, né? Que é quando findar na terra, no céu. Você já aprendeu, né, Rafa? Aqui é o som de valsa. Então assim. Canta meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Viu como é fácil? Canta meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Você já sabia, né, Lúcia? Já conhecia. Então vamos lá, tá bonito. Já chegou o contrabaixo ali, então vai ficar bacana agora, hein? Vamos.